Olá pessoal, meu nome é Fabrício Guimarães, eu sou professor aqui da Academia do Project e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre percentual concluído calculado pelo Project nas tarefas resumo e também sobre o cálculo do percentual previsto utilizando fórmulas através de campos personalizados dentro do Microsoft Project. Esse vídeo basicamente é por conta de inúmeras questões que eu recebo dos meus alunos e também do pessoal que assiste os vídeos aqui do meu canal. Afinal de contas, há algum tempo atrás eu gravei um vídeo mostrando como criar uma fórmula para calcular o percentual previsto das tarefas. E uma coisa que é muito comum é que as pessoas vão perceber que quando você utiliza a mesma fórmula do cálculo do percentual previsto das tarefas, no caso das tarefas resumo, a gente acaba tendo uma discrepância quando a gente analisa o percentual concluído calculado pelo próprio Project. E eu vou mostrar para vocês como o Project calcula o percentual concluído das tarefas resumo e como que isso difere do cálculo do percentual previsto através das fórmulas que nós utilizamos, tá bom? Então eu acredito que esse vídeo vai resolver uma das principais dúvidas que muita gente tem e na verdade eu não sei se vai resolver propriamente, até porque a gente não consegue criar uma fórmula que calcule da mesma forma o percentual previsto e percentual concluído das tarefas resumo, tá bom? Então, se você chegou nesse vídeo aqui, antes da gente continuar aí para a tela do Project, quero te pedir para se inscrever nesse canal e se você quiser continuar aprendendo do Microsoft Project, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso completo de Microsoft Project, beleza? Então vamos agora para a tela do computador para entender como criar o cálculo do percentual previsto e como entender o cálculo do percentual concluído utilizado nativamente pelo Microsoft Project. Bom, eu estou aqui com um projeto exemplo que a gente vai analisar esse cálculo do percentual previsto, o cálculo do percentual concluído das tarefas resumo e entender muito bem as diferenças entre essas duas fórmulas, tá bom? Uma criada por nós, outra calculada nativamente pelo Microsoft Project. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é salvar a linha de base desse meu cronograma, porque a gente precisa dos dados da linha de base para poder então criar a nossa fórmula do cálculo do percentual previsto. Então, eu vou vir aqui na guia projeto, definir linha de base e eu vou salvar aqui a minha linha de base. Bom, feito isso, a gente pode criar agora um campo personalizado para calcular o percentual previsto das tarefas. Então, na guia projeto, campos personalizados, eu vou selecionar aqui a opção número e eu vou renomear esse campo para percentual previsto. Essa fórmula é muito... deixa eu só mudar aqui, percentual previsto 2. Essa fórmula é muito comum por muitas pessoas que já utilizam o Microsoft Project há algum tempo. Então, eu vou vir aqui em fórmula e a gente vai começar a criar essa fórmula. A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a função geral e eu vou utilizar a função condicional if. A expressão que eu quero analisar é a seguinte: se a data de status do meu projeto, a data que eu estou analisando o cronograma, ela for menor do que a data de início do meu cronograma, então eu não tenho percentual previsto, é igual a zero. Como é que eu faço isso? Campo, e aqui a gente vai analisar. Se a minha data do projeto, que é a data de status, for menor do que a minha data do início da linha de base, então eu vou ter como condição, se verdadeira, zero, né? Ou seja, não tem percentual previsto. A data de status está analisando uma data anterior ao início da tarefa que está sendo analisada. Aqui na parte falsa, a gente vai criar uma outra condição. Então, eu vou utilizar aqui a função if, e a expressão que eu vou analisar é agora. É a seguinte: se a minha data de status for maior do que o término da linha de base, então o percentual previsto é de 100%. Como a gente está utilizando dados aqui decimais, eu vou colocar 1. Então, se a minha data de status do projeto for maior ou igual à minha data do término da linha de base, a minha parte verdadeira vai ser igual a 1. E agora, se for falso, a gente vem
para a última questão, onde eu vou analisar o seguinte. Bom, eu preciso calcular qual que é o percentual previsto. Como que a gente calcula o percentual previsto? Eu vou analisar a diferença de datas entre o início da linha de base e a data de status e vou dividir isso pela duração da linha de base. Dessa forma, a gente consegue calcular o percentual que deveria estar concluído para a tarefa. Veja, a gente já analisou as duas situações anteriores. A data de status é menor do que a linha de base, o percentual previsto é 0. A data de status é maior do que o término da linha de base, o percentual previsto é igual a 1 ou 100%. Agora, se nenhuma dessas duas condições foi atendida, significa que a data de status está no meio da tarefa, em algum momento, em algum espaço entre o início e o término da tarefa. E é isso que a gente vai analisar. Para calcular a diferença entre duas datas, a gente vai utilizar uma função do project, que é a função proj_date_diff, que calcula a diferença entre duas datas. Então aqui a minha data 1 vai ser o campo data do meu início da linha de base e a minha data 2 vai ser a data de status, né? Então eu vou vir aqui em projeto, data de status. Aqui tem a opção ainda de trabalhar com calendário, mas a gente não vai trabalhar com nenhum calendário aqui nessa situação, tá bom? Bom, pegando a diferença entre o início da linha de base e a data de status, eu vou dividir isso pela duração da linha de base. Mas para fazer isso, considerando aqui a importância de se analisar a conta aritmética, né, eu vou colocar essa função proj_date_diff entre parênteses. E então eu vou dividir pela minha duração da linha de base. É importante ficar atento aqui para você não utilizar, por exemplo, linha de base 1, 2 e 3, se esse não for o caso, tá bom? Nossa fórmula está criada, eu vou clicar em OK, OK novamente. Tem um erro aqui, é por conta desse igual, tem que ficar junto, maior ou igual, OK? E tem mais um detalhe, né? Esse ponto e vírgula aqui não podia ficar solto. Agora sim, clicou em OK, a nossa fórmula está definitivamente criada, meu percentual previsto. Bom, eu vou clicar em OK. Antes de exibir o percentual previsto, eu preciso definir uma data de status para o meu projeto. Então eu vou vir aqui na guia projeto, data de status, vou selecionar como sendo a data de status no dia 24 de novembro, vou clicar em OK e eu vou vir aqui e clicar aqui na coluna duração, clicar com o botão direito aqui, inserir coluna e vou inserir o percentual concluído das tarefas. Vou clicar aqui, inserir coluna e vou inserir aqui o meu percentual previsto. Bom, agora nós já temos o cálculo do percentual previsto para todos os campos. Veja que estão em valores decimais, a gente poderia pegar aquela fórmula e multiplicar por 100, mas eu vou deixar assim por enquanto para ficar um pouco mais fácil. Percentual concluído, o projeto ainda não foi atualizado, mas eu sei que esses são os valores estimados. Onde está 1 significa que 100% da tarefa deveria ter sido concluída. Bom, o que a gente vai fazer agora é vir aqui na guia projeto, atualizar o projeto, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar o trabalho como concluído até a data de status. Quando eu fizer isso, você deve concordar comigo que o percentual concluído das tarefas deve ser igual ao percentual previsto que a gente utilizou criando essa fórmula no campo personalizado. Eu vou clicar em OK e nós temos aqui já esses nossos valores do percentual concluído atualizados de acordo com a informação que eu inseri. Uma outra coisa que eu vou fazer é inserir na minha linha de grade a data de status para a gente poder ver essa data de status que nós criamos. Eu vou clicar aqui em OK, beleza. Está aqui a minha data de status. Bom, dá só uma olhada aqui nessa região do nosso cronograma. Eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver um pouco mais fácil, tá? E aqui, dá uma olhada nesse grupo de tarefas. Opa! Dá uma olhada nesse grupo de tarefas aqui. Veja só, o meu percentual previsto está nessa coluna e o percentual concluído calculado está aqui.
Para essas tarefas, que é preparar a estrutura de mensagens, o percentual concluído calculado foi de 33%, da minha fórmula 0,33, que é a mesma coisa. E assim por diante. Você vai perceber que os valores estão todos iguais. Mas a gente ainda não informou que essa fórmula calculando o percentual previsto também vai calcular das tarefas resumo do nosso cronograma. Então, dá só uma olhada no que a gente vai fazer. Eu vou voltar aqui e a gente vai vir em selecionar essa coluna percentual previsto, campos personalizados, e aqui, ó, cálculo das linhas de resumo de tarefa e de grupo, eu vou selecionar a opção usar a fórmula. Dessa maneira a gente garante que a mesma fórmula que está sendo aplicada para as tarefas também vai ser aplicado para as tarefas resumo. Eu vou clicar em OK e é aqui que a gente vai começar a encontrar as diferenças entre o cálculo do percentual previsto para as tarefas correntes, tarefas simples do nosso cronograma, em relação às tarefas resumo. E eu vou mostrar para vocês por que a gente tem essa diferença. Vou dar o zoom aqui mais uma vez e vamos analisar aqui novamente essa situação desse grupo de tarefas. Olha só, quando eu analiso esse grupo de tarefas, em relação às tarefas em si, eu vou até retirar aqui porque são só essas tarefas que fazem parte desse grupo. Essa última tarefa aqui, ela não faz parte, por conta do recuo. Então dá só uma olhada. As tarefas em si, elas foram calculadas corretamente, tanto no percentual concluído, como no percentual previsto. Mas quando a gente olha aqui para a tarefa resumo, a gente vai perceber que não é bem assim, isso não ficou muito certo. O percentual concluído calculado pelo project até a data de status foi de 45%. O percentual previsto através da nossa fórmula de 0,33 ou 33%. Vamos descobrir agora por que isso acontece. Bom, eu vou voltar aqui, eu vou exibir mais uma coluna, que é a coluna da data de término. Basicamente, o que acontece no Microsoft Project? Quando você analisa apenas as tarefas correntes ou as tarefas comuns do nosso cronograma, esse percentual concluído ele é calculado da seguinte forma. Qual que é a duração da tarefa, né? Qual que é a duração da tarefa e o quanto dela foi efetivamente executado. Então, como aqui está 33%, a gente sabe que um dia desses 3 dias já avançou. Se eu voltar aqui para o nosso gráfico de Gantt, você vai perceber essas datas, né? E a gente consegue ver claramente o avanço das tarefas. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo aqui no Excel para a gente poder fazer as contas e vocês entenderem o que está acontecendo no nosso cronograma. Vou criar aqui uma pasta e vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E eu vou pegar esses dados aqui dessas tarefas. Então, olha só. Essas tarefas, partindo da linha 20, o percentual concluído das tarefas foi de 0,33, 0,5, 1, 0,33, 0,5 e 0. Esse 0 aqui não. A duração, vou colocar aqui, ó, percentual concluído. A duração das tarefas ela era de 3, 2, 1, 3 e 2. Então, o quanto foi efetivamente executado dessas tarefas, certo? Então, a duração que eu já tive, né, ou medida. Basta eu pegar essa duração total vezes o percentual concluído. Então, eu vou ter esses valores aqui, tá? Esses são os valores que nós temos. Se a gente arredondar aqui, ó, colocar mais uma dízima aqui, vou ter esses valores. Então, essas são as durações que realmente decorreram ao longo desse grupo de tarefas, né, na data de status, e essa é a duração total. Vou colocar aqui duração total. Beleza. Como é que o project calcula o percentual previsto, né, que a gente informou? É a duração que eu tenho, que nada mais é do que a diferença entre o início da linha de base e
a minha data de status dividido pela duração total, né? Então, se eu pegar isso daqui, eu vou ter exatamente esse mesmo percentual que coincidiu com o percentual previsto. Agora, o que acontece? Por que a minha tarefa resumo, o cálculo ficou diferente? Se a gente analisar para os dias que nós temos, você vai entender o seguinte, olha, essa tarefa resumo, a data primeira que nós temos é o dia 24/11, a data final dia 26/11. Ou seja, tem uma duração de 3 dias essa tarefa resumo. O que a nossa fórmula fez? Pegou a data de status até o início da linha de base, que dá 1 dia, e dividiu pela duração total da tarefa resumo, que dá 0,33. De onde que vem esse 45% do Microsoft Project? Basicamente, o Project calcula o percentual concluído das tarefas resumo, analisando primeiro apenas as subtarefas. Se tiver subtarefa que seja uma nova tarefa resumo, não entra na conta. E basicamente ele soma a duração total. Então vou somar a duração total desse grupo de tarefas. E também pega a soma da duração medida de cada uma das tarefas e divide um pelo outro. Então pega a duração medida dividido pela duração total, dá 0,45. É assim que o Microsoft Project calcula o percentual concluído, né, de avanço das tarefas resumo, que é diferente da fórmula que a gente utiliza para o percentual previsto. E daí vem essa diferença. Bom, vamos entender aqui um pouco mais? Dá só uma olhada. Se a gente olhar aqui essa tarefa de marketing, você vai perceber que o percentual concluído calculado pelo Project até a data de status é de 46%, e o percentual previsto utilizando a nossa fórmula é de 0,4. Isso daqui não é só arredondamento, não. Existe uma diferença mesmo entre esses valores. E agora a gente vai entender um pouco mais. Dá só uma olhada. Esse conjunto marketing contempla essas duas tarefas e ainda tem uma subtarefa aqui no meio. O Project, nesse caso, como que ele calculou esse percentual concluído? O Project olha apenas para as tarefas que estão aqui dentro, que são essas daqui. Ele não vai utilizar as informações dessa tarefa resumo que está dentro da tarefa resumo marketing, tá bom? O cálculo é exatamente o mesmo. Vamos dar uma olhada. Eu posso incluir aqui, vamos incluir aqui uma linha, né? Aqui eu tenho o meu concluído de 1, que se refere à linha 18. A duração total era de 1 dia, a medida é de 1 dia. E aqui eu vou inserir mais uma linha, que vai ser referente a essa linha 25, em que o percentual aqui é 0, a duração total é de 1 dia e a medida é de 0. Então vamos ajustar essa fórmula aqui, que é a soma da duração total, e aqui a soma da duração medida. Bom, aqui ficou faltando, na verdade, também essa soma, né? Então, a gente consegue perceber que 0,46 coincide com essa tarefa resumo que nós temos, certo? Então, a maneira que o Project calcula o percentual concluído das tarefas resumo é diferente dessa fórmula do percentual previsto, e é por isso que a gente vai encontrar essa diferença quando a gente analisa também as tarefas resumo. Bom, outro ponto importante é que o Project está utilizando aqui apenas a referência da duração para o cálculo do percentual concluído nas tarefas correntes e essa média da soma das tarefas em função do que foi executado ou medido até o total. Então, assim, é importante entender essa diferença para que você não interprete de forma errada essas informações do percentual concluído e do percentual previsto. Quando a gente analisa os campos personalizados e as opções que nós temos para a tarefa resumo, a gente ainda tem aqui a opção de acúmulo, com várias opções, mas nenhuma dessas opções vai entregar para a gente um cálculo que seja igual ao do percentual previsto, porque a forma de calcular o percentual concluído até a data de status nas tarefas resumo também é diferente, tá bom? Então, utilizando os campos personalizados, né, utilizando as fórmulas disponíveis, as funções disponíveis,
Infelizmente, eu ainda não encontrei uma maneira de calcular isso dessa maneira que eu consiga coincidir o método de cálculo das tarefas resumo para o percentual previsto. E nem é muito bom que isso aconteça porque as unidades das tarefas podem ser diferentes. Agora, utilizando programação, VBA, dentro do Microsoft Project, a gente pode sim criar uma solução. No futuro, vou criar uma série de vídeos sobre VBA no Microsoft Project, onde eu posso falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido agora por que dá essa diferença. Infelizmente, eu não consigo apresentar uma solução, mas agora você sabe que precisa tomar cuidado quando utilizar a fórmula do percentual previsto. Beleza? Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser contribuir com esse assunto, utiliza a área de comentários aqui do vídeo. E também, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que vai ser muito importante para eu continuar produzindo cursos. E por fim, lembre-se que se você quiser aprender mais sobre o Microsoft Project, eu tenho o meu curso completo, o link está aí na descrição. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve.